Olá, pessoal. A gente vai falar na aula de hoje sobre lógica booleana. A ideia geral, como a gente já mencionou, é construir um processador do zero. Então, a gente vai dar uma visão geral sobre lógica booleana. Vocês vão fazer algumas atividades para poder fixar um pouco e a gente vai começar a construir o nosso processador. Tudo bem? Essa é a nossa linha geral. Bom, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre lógica booleana, sobre síntese de funções lógicas, um pouco da linguagem de descrição de hardware, um pouco sobre a simulação, depois a gente vai falar sobre barramentos de múltiplos bits e o primeiro projeto. Eu vou quebrar esse conteúdo todo aqui em mais do que uma aula, então quando acabar esse vídeo vocês vão ter mais vídeos falando sobre esse assunto, tá bom? A primeira coisa, alguns de vocês dessa disciplina já viram uma disciplina de circuitos lógicos antes, outros não viram. Então eu vou dar uma visão geral. A gente não vai aprofundar muito, porque a gente não precisa aprofundar muito para essa disciplina de MC404. E vocês que não viram, vocês vão ver outra disciplina mais para frente com mais detalhes. Então a gente está aqui para olhar sobre um nível um pouco mais alto. A ideia de valores booleanos é que a gente vai ter basicamente o conceito de desligado e ligado. Tá? Então, esse aqui é desligado e aqui é ligado. E aí a gente tem múltiplas formas de falar falso e true, verdadeiro no caso, certo? Ou não e sim, ou 0 e 1. E aqui a gente vai poder usar qualquer um desses valores. A gente sempre prefere usar 0 e 1, certo? Que são os números em binários que a gente vai usar mais para frente, mas qualquer um dos outros acima tem exatamente o mesmo significado. Isso quer dizer, falso, não ou 0 é tudo a mesma coisa para a gente. True, yes e 1 é tudo a mesma coisa para a gente também, tá bom? Então, o que significa isso pragmaticamente? Significa que se eu tenho um valor 1 em algum lugar e eu aponto ele, transfiro ele para essa lâmpada através de um fio, através de um sinal, essa lâmpada vai acender, tá? Se eu tenho um valor 0 e mando para a lâmpada, faço a lâmpada para atuar em cima dele, essa lâmpada vai ficar apagada, tá? Ok? Então, relembrando, um valor lógico, então ele pode ter o valor 0 ou 1 apenas. Tá? E aí, com esse valor lógico, a gente pode fazer operações lógicas. Esse é o nosso próximo passo. O que significa isso? Significa que a gente está mostrando 3 operações aqui. Nós temos a operação de AND, que é a operação nossa de E. Nós temos a operação de OR, que é a nossa operação de OU. E nós temos a operação de NOT, que é a nossa operação de não. A NOT é a mais simples de todas, então eu vou começar por ela, certo? Então, quando a gente fala not x, a gente está falando não x. Eu estou invertendo o valor do x. Então, se x originalmente era 0, o valor de not x é 1. Se x começa com o valor 1, o valor de not x é 0. Normalmente, o que a gente costuma falar é que esse aqui é um x, esse aqui é um y, e a gente fala que y é igual a not x. Tudo bem? Então eu tenho uma expressão, a expressão é y igual a not x, e isso aqui que a gente está anotando, isso aqui é chamado de tabela verdade. A tabela verdade, o que ela faz é que ela armazena, ela representa o conteúdo da função na forma de uma tabela. Eu tenho todas as entradas e eu tenho a nossa saída. Bom, vamos pular aqui para o nosso E, que é agora o da esquerda aqui. Então, nós temos E de x e y. Então, vamos pensar assim, ó, que z é igual a x e y. O que significa x e y? E aí a gente começa a montar a nossa tabela verdade. Desse lado esquerdo da tabela verdade, a gente coloca todas as combinações. Então vamos pensar assim, olha, x pode ser 0 com y 0. X pode ser 0 com y 1. X pode ser 1 com y 0. X pode ser 1 com y1. São todas as combinações possíveis desses dois valores. Observa que esse pedaço aqui da outra tabela é exatamente idêntico. Tá? Então, da tabela OU, ele é exatamente idêntico. Isso quer dizer, eu estou pegando todas as combinações de x e de y. Normalmente, a gente trabalha nessa ordem, tá? Então, a gente trabalha numa ordem crescente, a gente vai ver posteriormente, e é essa a nossa resposta. O que acontece? O E ele é verdadeiro apenas quando os dois são verdadeiros. Então, o nosso E, o Z, no caso, vai ser 1 somente quando x for 1 e y for 1. Então, a situação quando x é 1 e y é 1 nos leva a z ser 1. O que nós temos, então? Este é o nosso cenário aqui. x1, y1 nos leva ao z ser igual a 1.
Tá? Para todas as outras combinações, então x0, y0, a gente vai ter a saída como 0. x0, y1, a gente vai ter a saída como 0. x1, y0, a gente vai ter a saída como 0. Tá? Então, esse é o modelo que a gente vai fazer. Tá? Aí nós temos a outra tabela verdade, que a outra tabela é a do OU. A do OU, o OU é o contrário do E, né? O OU vai ser verdadeiro quando uma das entradas for verdadeira, ao menos uma. Então, aqui a gente tem que ter todos 1, aqui ao menos 1, 1. Tá bom? Então, o que acontece? Eu tenho dois 1s, né? Então, a minha saída vai ser 1. Então, x1, y1, ou vai dar 1. x1, y0, um deles é 1, saída 1. x0, y1, um deles é 1, saída 1. Agora, quando x é 0, y é 0, a nossa saída vai ser 0. Tá? Observa que a gente tem algumas outras notações. Tá? Eu posso fazer o E como AND, e eu posso fazer como um circunflexo. E eu posso fazer também a notação alternativa para o OU também. E eu tenho a notação para o X aqui também. A gente prefere a notação textual sempre que possível, tá? E a gente vai ver que tem uma notação visual também nesse aspecto, tá? Ok? Então, essa é a ideia geral que a gente faz. A gente tem, então, múltiplas representações. Nós temos a tabela verdade, tá? Nós temos uma tabela verdade, nós temos a expressão, nós temos outra forma de representar a expressão, tá bom? E aí a gente vai pegar as operações booleanas e vai criar expressões booleanas. Então, por exemplo, se eu tenho essa expressão aqui, not de 0 ou 1 and 1, o que nós estamos fazendo? A gente pega esse and aqui, ó, 1 e 1 do and, a gente sabe pela tabela verdade que dá 1. A gente vai fazer 0 ou 1, a gente sabe que vai dar 1. E aí a gente vai fazer o not de 1, vai dar 0. Então, uma expressão booleana é alguma sequência de comandos que a gente quer. Tá? Então, isso que a gente vai fazer aqui. Observa que aqui a gente está usando essa sintaxe, né? And 1. A gente também pode usar and 1 e 1 também. E a gente vai ver mais para frente, mas eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem uma notação visual também. A gente vai colocar um aqui, e aí na frente aqui, obviamente, nesse caso, vai sair um para a gente também. Tá? Então, essa é a nossa representação. Quando a gente começa a montar expressões booleanas, a gente pode tentar levar isso até uma função booleana. Uma função booleana, então, é uma função f que ela vai ter múltiplas entradas. Então, nesse caso aqui, eu tenho f de x, y, z. Só relembrando aqui para baixo, a gente agora vai ter uma tabela verdade de 3 entradas, então eu preciso pegar todas as combinações de 3 entradas, né? Então 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Então a gente fez todas as combinações aqui, enumerou, e agora a gente precisa preencher a tabela verdade. Aqui já está preenchido o 0, 0, 1, então você pode ver na figura, certo? Que a gente tem o 0, 0, certo? x0, y0 e o z como 1, tá? O que acontece nesse caso aqui? O not do 0 vai ser 1, junto com o end vai ser 1, e aí ele está fazendo um ou com esse cara que vai dar 0, mas o ou só precisa ter uma entrada, então esse 1 daqui dá a resposta final para a gente. Tá? Então, nesse caso aqui, essa linha nossa é 1. E a gente pode fazer tudo para qualquer uma das outras linhas. Tá? Então, eu vou pegar essa linha aqui agora e vou colocar. Tá? Então, eu tenho x igual a 1, então eu tenho x igual a 1 aqui, e o x igual a 1 aqui, e eu tenho o y igual a 0, o y igual a 0 aqui, e eu tenho o z igual a 1. Not x, not 1 dá 0. Esse AND aqui vai dar 0 para a gente. Tá? E aí nós temos esse 1 e 0 vai dar 0. O OU com esses dois zeros aqui vai dar 0 também. Então aqui a gente passa a ter 0 como saída. Tá? Então é assim que a gente avalia uma função lógica. Tá? Então nós colocamos aqui 1, 0, 1, 1, 0, 1 deu 0 como saída. Então só para mostrar, nós temos a nossa fórmula aqui em cima,
e nós temos a nossa tabela verdade aqui embaixo, tá? Então esse é o conceito que a gente tem de, funções booleanas, tá bom? E aí, quando a gente está falando de funções booleanas, para facilitar um pouco a nossa vida, a gente tem também algumas identidades booleanas, tá? Então vamos passar aqui, vamos olhar algumas delas. A primeira é a comutativa, quer dizer, x e y é a mesma coisa que y e x, tá? X ou y é a mesma coisa que y ou x. Nós também temos associatividade, quer dizer, se eu tenho x e y e z, onde y e z aqui está entre parênteses, é a mesma coisa que fazer assim. Vale tanto para o e quanto para o ou, tá? Então também é associativo. E também é distributiva. O que significa isso? X, e, y ou z é a mesma coisa que x e y ou x e z, tá? X ou Y e Z é a mesma coisa que X ou Y ou X ou Z, tá? E aí nós temos uma outra, essas daqui de cima são todas mais comuns, a gente já está acostumado. E nós temos as leis de De Morgan. Essa daqui é um pouquinho diferente, vocês não devem ter visto nada nesse sentido até agora, então vamos só pegar um pouquinho mais detalhado. Se eu tiver um não de X e Y, certo? Ele é equivalente a não x ou não y. Tá? Então, não x e y é a mesma coisa que não x ou não y. E não de x ou y é a mesma coisa que não x e não y. Poxa, mas como é que a gente vai saber isso? Bom, você pode pegar aqui essas duas tabelas verdades para ver se elas são iguais, né? Então, eu vou colocar aqui ó, x e y, tá? E aí a gente vai ter 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, tá bom? E aí aqui eu vou montar algumas coisas. Eu vou montar o AND, então x AND y, tá? O AND a gente sabe que ele tem este formato, tudo bem? Então a gente vai dar o NOT dele, então eu vou fazer esse NOT e a gente vai inverter então, né? 1, 1, 1 e 0, tá? Eu vou fazer agora com outra cor, o NOT X ou NOT Y. Então vamos fazer aqui, ó, o NOT X ele também pode ser representado por X barra e o NOT Y por Y barra. Então vou fazer duas colunas aqui primeiro, tá? Então o NOT X vai ser 1, 1, 0, 0 e o NOT Y vai ser 1, 0, 1, 1, tá bom? E agora o que a gente quer fazer? Faltou fazer esse OU aqui, que por questões de espaço eu vou escrever só OU aqui no canto, tá? E aí a gente tem que fazer o OU desses dois valores em verde. OU de 1 em 1, certo? O que dá OU de 1 em 1? Ele vai dar 1. OU de 1 em 0 dá 1. OU de 0 em 1 dá 1. OU de 0... Eu errei aqui, tá? Desculpa. Esse aqui é 0. OU de 0 em 0 dá 0 pra gente. Então a gente tem que comparar essas duas colunas aqui, ó. Então, o NOT de x e y, que é essa coluna, e o OU dos dois NOTs, que é essa coluna. E observa que as duas colunas são iguais, tá vendo? Esse valor é esse aqui é esse aqui é esse aqui é esse. Esse é o teorema das leis de De Morgan, tá? Então, vale a mesma coisa para o outro NOT, a gente está aqui só para colocar e mostrar os dois, tá bom? O que acontece? O que eu faço com isso? A gente vai e usa essas leis para poder buscar alguma coisa de álgebra booleana, né? Então a gente pode aplicar leis, tá? Então a gente pode aplicar leis de certos elementos e com isso a gente vai avançando um pouquinho cada uma das operações, tá? Tem outras variações aqui, por exemplo, negação dupla, eu posso fazer not not de um cara. Então not not significa o próprio ele, porque eu vou inverter uma vez, inverter outra vez, então a gente não tem que se preocupar tanto, tá bom? Ok? E aí, só para poder seguir nessa sequência do exemplo, né? Então, a gente tem o not de not x and not de x ou y, certo? Que isso aqui vai ser o quê? Se a gente pegar essa expressão, a gente pode escrever aqui na tabela, e a gente viu pela tabela que isso aqui é o nosso ou, tá? Então, é o que a gente está fazendo aqui. Essa foi a nossa visão geral sobre
as operações lógicas, tá, pessoal? A gente vai colocar alguns exercícios para vocês praticarem. A ideia geral é que vocês leiam um pouquinho do livro também, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre síntese de funções booleanas logo na sequência, tá bom? Ok, pessoal? Então a gente vai parar por aqui agora.